Olá! Filmar, fotografar e compartilhar conteúdo do seu smartphone é fácil. Porém, você sabia que pode produzir conteúdo de boa qualidade em diversas plataformas aí mesmo da sua casa? Vamos falar sobre as plataformas que representam o fluxo de informação que estão à disposição e as novas formas alternativas de comunicação. E para entendermos um pouco mais sobre o assunto, estão conosco Thiago Lopes, professor do curso de Comunicação Digital da Unicinos, e ainda Cairo Lentz, que é produtor de conteúdo na Botão Filmes de Novo Hamburgo. E você quer saber mais sobre o assunto? Começa agora mais um Conexão Conhecimento. O que você sabe sobre produtores de conteúdo e suas plataformas? A repórter Marcela Lorandi saiu pelo campus para ver se as pessoas têm conhecimento sobre este assunto. Acompanhe. Estamos no campus para saber se as pessoas consomem ou produzem algum tipo de plataforma de conteúdo. Nós vamos saber quais são essas mídias alternativas que elas utilizam. Eu sou consumidor e produtor de conteúdo, utilizo o canal do YouTube. Eu faço muitos usos para assistir filme, para assistir reportagens, inclusive alguns conteúdos de aula, quando tem alguma dúvida, matemática, física. Hoje são ótimos canais, meios de conseguir conhecimento. Como criador de conteúdo, eu posto alguns trabalhos, montagens eletrônicas que eu faço, mas são raros os casos, assim, eu sou mais um consumidor. Não, no momento não uso nenhuma das plataformas. Não, nada ainda. Eu acho muito curioso a forma, tenho muita curiosidade de tentar produzir, mas produzir não, mas vejo muitos conteúdos assim de YouTube, principalmente. Só consumo, como todo mundo, eu assisto vídeos no YouTube, uso para estudar, para aprender, para me divertir, entretenimento, para tudo. Nunca produzi nenhum conteúdo sobre isso, mas eu consumo eventualmente do YouTube vários vloggers que falam sobre física e assuntos polêmicos da atualidade. Eu consumo algumas mídias, como o YouTube, por exemplo. E dentro do meu curso de arquitetura e urbanismo ele é bem válido porque tem muitas videoaulas que são gratuitas e facilitam muito a gente, né, nesse processo educativo mesmo. Tanto na questão de aprendizagem mesmo e de produção, né, porque te transmite para a aula isso diretamente após, né, você vê um vídeo, você consegue produzir alguma coisa que está fora da plataforma da aula em si, né. Bom, então podemos ver que muitos alunos conhecem essas plataformas e utilizam como consumidores, mas poucos são produtores de conteúdo, né, Jair? E agora a gente vai querer entender, Jéssica, então, o que são essas novas plataformas? Exatamente. Então, nós estamos aqui com o professor Thiago Lopes. Seja muito bem-vindo, professor. Então, justamente, vamos começar então essa conversa querendo saber o que seriam, o que então classificam essas novas plataformas de conteúdo? Bom, acho que de uma maneira sucinta, né, a gente pode incluir aí na lista, né, das novas plataformas de conteúdo, são sistemas, né, basicamente de armazenamento e distribuição, né, de conteúdos. Né? Então pode ser vídeos, fotos, textos, enfim, né, músicas, né, também, bastante. Né? Acho que essa é uma explicação sucinta, né? Mas, de modo mais abrangente, né, eu acho difícil de definir, né, cada um dos casos. Né? Se a gente pega, por exemplo, uma plataforma como o YouTube, né, que é bastante conhecida, né, não é simplesmente um repositório de vídeos. Né? Seria uma forma muito simples, né, muito simplificada de tentar descrever o que é uma mídia, vamos dizer assim, né, que ela é muito mais complexa do que isso. Ela é, na verdade, uma mídia híbrida, né? Porque se a gente pensar bem, essa funcionalidade, né, de transmitir vídeos, né, seria, digamos, uma das tantas funcionalidades que uma plataforma como o YouTube apresentam. Então, o YouTube, ele, né, só para citar algumas, né, ele vai ter, então, uma série de outras funções agregadas, né, funções de compartilhamento, de socialização, né, através das, enfim, vídeos-resposta, ou, enfim, integração com possibilidades de anúncio, né, de uma integração comercial, vamos dizer assim, da plataforma. Enfim, né, vai ter todo um repertório de funcionalidades que tornam o YouTube algo muito maior, por exemplo, do que uma
uma simples plataforma de distribuição de vídeos. Né? E acho que o mesmo pensamento a gente poderia fazer, então, para outras, né? Se a gente for pensar rapidamente, né? Concluindo, com o que seria o Google Maps, né? O Google Maps seria um sistema de mapas digitais, vamos dizer assim. Né? Mas o mapa digital, ele é uma coisa... Né, que se a gente pegar um mapa físico e escanear e colocar no computador, ele é um mapa digital. Né? Então, o que é o Google Maps? Né? Ele tem possibilidade de criar mapas pessoais, tem possibilidade de qualificar lugares, tem possibilidade de compartilhamento, de, enfim, socialização. Então, são mídias híbridas, né? No fim das contas, todas essas novas plataformas. Uhum. Bacana. Bom, Cairo, o trabalho de vocês lá na Botão Filmes, ele é um pouco fora do convencional, né? Conta pra gente como é que ele funciona. Então, nós somos uma produtora de vídeo aqui de Novo Hamburgo, ali de Novo Hamburgo, e nós produzimos, a gente produz conteúdo variado, assim, nosso ganha-pão, nosso grande foco, assim, é conteúdo para internet. A gente produz tanto para YouTube, quanto para Instagram, quanto para Facebook e para Vimeo, que é onde a gente também tem os nossos... onde a gente tem o nosso canal e coloca todos os nossos vídeos ali alinhadinhos, assim, bonitinhos. E nós somos uma produtora que a gente tenta, como é um jornalista e 2 publicitários, a gente tenta aliar um pouco do que cada um consome e aprende no seu curso e durante a trajetória até chegar na Botão Filmes, para produzir um conteúdo um pouco diferente para cada segmento que a gente trabalha, assim. A gente pensar fora da caixa ou tentar ver de quantas formas diferentes a gente consegue aliar a ideia do produto final que o nosso cliente precisa com o que a gente sabe produzir de vídeo, assim. E como é que então surgiu a ideia de criar a Botão Filmes? Então, nós éramos 3 estudantes aqui da Unicinos. O Bruno e o Pedro, que são os meus sócios, eles fazem publicidade e eu curso de jornalismo. A gente trabalhou aqui dentro da Unicinos na Gexcom e cada um começou a fazer produção de vídeo e foi tocando home office. Fomos primeiro vídeo freelancers cada um e depois essa demanda ela começou a aumentar. A gente começou a receber mais clientes, a gente começou a atender algumas contas grandes, onde daí tu precisa ter nota fiscal, tu precisa ter uma série de coisas mais burocráticas, assim, que até o MEI já não casava mais. E a gente se ligou assim e disse, cara, pintou a hora, e aí o que a gente faz? Aí o Bruno chegou e disse, cara, pintou uma sala comercial assim, assim, assim. Disse, pá, vamos abraçar. E daí em uma semana a gente comprou mesa, cadeira, pintou o lugar e instalou internet, tudo e começou a trabalhar. E de lá pra cá faz 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, assim, e apesar da crise que a gente tá no momento, nossos 2 últimos meses foram os melhores meses do ano, assim, porque eu acho que conforme chegou a crise, muitas empresas precisaram se reinventar ou botar a marca em evidência de novo, e nesse ponto, pelo menos pra gente, assim, demanda de vídeo, ela só cresceu, assim, e a gente tá tocando. Muito bacana. Bom, professor Thiago, essas novas plataformas no meio acadêmico, elas são disseminadas ou quem se interessa por elas tem que ir atrás? Não, acho que depende um pouco de que meio acadêmico a gente está falando, né? Aqui na Unicinos, por exemplo, né, em que eu tenho uma participação maior, a gente pega como referência os cursos de comunicação digital, o próprio curso de jornalismo, né, e o curso de publicidade, né? Eu diria que sim, que são cursos em que essas plataformas estão amplamente disseminadas, né? Eu acho que, assim, particularmente, a universidade ela é um espaço de experimentação, um espaço super privilegiado, né, para testar essas novas plataformas, né? Muitas vezes essas plataformas surgem como novidade, enfim, né, elas ainda não estão bem prontas, né, são lançadas sempre no estágio beta. E, enfim, daqui a pouco elas também não vão vingar, né? Não vão ser lá, assim, aquelas plataformas né, que vão permanecer por muito tempo. No entanto, é fundamental que tenham pessoas, né, que se interessem por essas plataformas assim que elas surgem e que explorem ao máximo o potencial delas para que outras plataformas venham a surgir em seguida, né, tentando, digamos, aprimorar ou melhorar alguma funcionalidade inédita, né, no momento em que elas surgiram. Então, a universidade é, sim, né, um espaço, né, privilegiado para fazer esse tipo de apropriação.
Tá certo, professor. Bom, e o Conexão Conhecimento faz agora um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos conferir um depoimento sobre conteúdos e plataformas mobile. Jéssica, e claro que vai ter mais entrevista aqui no estúdio. Logo mais, nós já voltamos. Estamos de volta com o Conexão Conhecimento. O programa de hoje é sobre produtores e plataformas de conteúdo. E agora nós vamos conferir o depoimento do Hélio Paz, que é professor do curso de Comunicação Digital aqui da Unicinos. E ele vai falar sobre a utilização de novas plataformas digitais no cotidiano. Confira. Existe uma porção de ferramentas, né? Podem ser aplicativos. Hoje, cada vez mais, o público procura utilizar alternativas móveis, né? Então, tá na rua com um celular, um smartphone, tem uma porção de aplicativos. Então, até mesmo pelo Twitter, para postar mensagens curtas com link para alguma outra informação. Tem o Snapchat, né, que o pessoal tem usado para vídeos bem curtos que são muito compartilhados, né? E concorrente do Snapchat tem o Periscope, que é do próprio Twitter, né? Então o usuário pode ter um login em uma série de plataformas e fazer o upload desse conteúdo e publicá-lo. Por exemplo, Vimeo, YouTube, Medium, né, para texto, principalmente. Cada vez mais a gente utiliza essas plataformas para contar histórias, né? Então, isso tem mudado a publicidade, isso tem mudado o jornalismo bastante, porque hoje a gente não se prende mais a uma história contada em uma mídia e sendo replicada com o devido respeito à técnica discursiva específica para cada uma dessas mídias, né? A gente conta uma história, existe um planejamento, uma roteirização para que essa história se transforme numa grande narrativa capaz de engajar o público, fazer o público migrar de uma mídia para outra, para que ele tenha contato com a continuidade dessa história. E o próprio público vai compartilhar e, ao mesmo tempo, vai ajudar a produzir mais conteúdo ainda para ampliar essa história. A gente tem algumas plataformas, como o Coursera.org, que é uma plataforma que foi feita para uso de vários professores universitários de muitas universidades relevantes no mundo inteiro, em vários idiomas, e que a gente pode fazer cursos gratuitos. Então tem cursos de 4 semanas, 6, 8, 10, 12 semanas, sobre um tema bastante específico. Esses cursos costumam contar com dezenas ou centenas de milhares de alunos, sendo que para receber a certificação tem que realmente cumprir metas, tem que ser avaliado. Existem possibilidades em todos os lugares, mas a gente precisa perceber que o grande mercado, a grande mídia, as grandes agências de publicidade, todos eles estão migrando para plataformas de conteúdo diferenciadas. Então, o jornal impresso, o rádio tem mudado menos e a televisão também. Isso é um fenômeno, acho que ele é mais até gaúcho do que brasileiro, porque a nossa mídia tradicional ela ainda tem uma grande audiência, ela tem uma grande capacidade de engajar e de fazer com que o público ainda se identifique com esse tipo de narrativa ou de discurso. Bacana, então, as colocações do professor. E ele comentou bastante sobre a utilização dessas plataformas de conteúdo no meio educacional, professor. Então, elas realmente são facilitadoras para quem, então, quer um conhecimento a mais, enfim? Com certeza, né? Acho que, enfim, hoje em dia é difícil de pensar a educação sem pensar na integração da educação com essas novas plataformas, né? Então, no âmbito do audiovisual, por exemplo, né, acho que a gente está vivendo uma revolução bem interessante, né, algo, enfim, diferente do que, né, dos paradigmas anteriores, assim, da educação, né, principalmente quando a gente entra num contexto de um conceito de comunicação, de educação aberta. Então, acho que o maior exemplo seriam esses cursos online abertos, né, os Massive Online Courses, ou Massive Online Open Courses, ou simplesmente MOOCs, né, que são plataformas também, né, de videoaulas, em que universidades do mundo inteiro colocam ali seus conteúdos, né, muitas vezes de forma gratuita. É uma característica, né, desses lugares o acesso gratuito à informação. E as pessoas, então, né, do mundo inteiro podem acessar essas aulas
cursarem cursos inteiros, assim, daqui a pouco um módulo inteiro, né, o correspondente a uma disciplina de um curso de graduação ou de pós-graduação, e serem certificadas, né, em função de terem assistido e feito lá alguns exercícios, como é o caso de algumas dessas plataformas que validam, né, certificam né, as pessoas de terem feito, né, de cursado esses cursos. Bom, acho que essa seria uma dimensão bem pequena até de uma revolução que a gente vem tendo na educação a partir dos audiovisuais. Bem antes disso, a gente tem essa apropriação feita em outras plataformas de vídeo, por exemplo, o próprio YouTube, né, se a gente pegar desde vídeos institucionais, né, que são mais profissionais, voltados para a educação, até vídeos tutoriais que ensinam, né, a fazer coisas em casa, né, num conceito bem do it yourself, né, de faça você mesmo. Eu acho que tudo isso entra dentro de um grande conceito de uma comunidade do conhecimento, né, que é possibilitada, dentre outras coisas, pela infraestrutura de plataformas, a infraestrutura técnica mesmo que as novas mídias possibilitam. E, Cairo, para trabalhar com uma nova plataforma, foi fácil no começo? Uma plataforma que não era tão convencional assim? Ou vocês tiveram que ir a fundo, pesquisar sobre ela? Não, então, para a produção de vídeo, o Vimeo, que é o que a gente mais utiliza, assim, ele, no meio de quem trabalha com vídeo, ele é bem conhecido já. Teve só alguns clientes, por exemplo, que não conheciam quando a gente foi apresentar. Mas foi bem tranquilo, assim, trabalhar. Alguns clientes, quando a gente foi... É que, assim, a gente escolheu o Vimeo pelo design dele, por ele ser mais bonito, por ele ser mais elegante, pela qualidade final do vídeo que a gente consegue colocar, que ela é superior ao YouTube. Por ele não ter... por ele ser um canal mais profissional, digamos assim, ele não tem tantas inserções comerciais, assim, é até uma coisa que a gente não procura utilizar. Certo, então. Muito obrigada. E o Conexão Conhecimento faz agora um rápido intervalo. É um instante só, nós já voltamos. Estamos de volta com o Conexão Conhecimento. O programa de hoje se dedica a falar sobre produtores e plataformas de conteúdo. E para nos trazer mais informações sobre o assunto, estão conosco Thiago Lopes, que é professor do curso de Comunicação Digital aqui da Unicinos, e Cairo Lenz, que é produtor de conteúdo da Botão Filmes de Novo Hamburgo. Bom, e antes de voltarmos com a nossa entrevista aqui no estúdio, vamos acompanhar o depoimento por Skype do jornalista Pedro Burgos. Ele mora em Nova York e é produtor de conteúdo para o Medium. Confira. Bom, eu comecei a escrever no Medium. Na verdade, eu sempre tive blog, assim, lá no início dos anos 2000, eu tinha um blog, depois comecei a ter em 2007, eu tinha um blog profissional, né, ou seja, eu era pago para blogar, e eu continuei escrevendo, especialmente sobre tecnologia, mas eu sempre achei que precisava de um espaço para desenvolver algumas teses um pouco mais complexas ou mais longas. E aí, quando surgiu o Medium, eu achei interessante porque ele estava dentro de um conceito visual que me agrada, as imagens grandes, a fonte bastante grande, um lugar que você pudesse ler facilmente, por exemplo, do celular ou do tablet. E eu achei interessante que, para aqueles pensamentos que não cabiam no Facebook, mesmo que as pessoas escrevam coisas enormes lá, eu acho que era um espaço interessante para desenvolver essas ideias. E eu descobri que rapidamente criou-se uma comunidade de pessoas que gostavam de ler essas coisas, né? Então, sei lá, eu tenho um pouco mais de 1.000 seguidores no Medium, pessoas que estão a fim de ver quando eu resolvo escrever coisas maiores, assim. E eu acho que lá atualmente é o melhor lugar para se fazer isso. E para o autor, ele deixa bem claro assim, quantos % completou a leitura, o que é um dado bastante importante para quem é publisher, assim, né? Para quem está publicando os textos. Eu acho que há vários mecanismos e pessoas diferentes têm estratégias diferentes para aprender a pessoa, mas um negócio que é bastante usado no Medium é a reformatação do texto, assim. Então, às vezes, quando você quer deixar claro um ponto principal, você insere, sei lá, o que seria na questão gráfica do jornalismo, aquele olho, né? Aquele destaque de uma aspas.
eu acho que a pessoa acha legal aquele ponto e segue adiante. Essa é uma forma. Tem gente que gosta de imagem e eu já acho que a imagem no Medium pode quebrar o texto demais, né? Porque ela ocupa muito espaço, às vezes parece que o texto acabou, mas tem mais imagem. Eu acho que um texto literalmente bem impresso ou bem tratado, mesmo na questão tipográfica só, ele já pode ser suficiente para ajudar as pessoas a lerem. Às vezes você vai ler um texto grande e está num site que tem aquelas publicidades pulando de um lado do outro, o texto é pequeno, enfim, você tem outras coisas, ou tem muita poluição do lado, isso atrapalha. Mas no Medium é só texto, né? Só tem aquele seu conteúdo lá, não tem mais nada atrapalhando o leitor. Então, eu acho que essa é uma das estratégias também, é você tratar bem o texto, só o texto, e não dar espaço para outras coisas que possam fazer a pessoa, enfim, tirar o foco daquilo ali. E eu acho que há pessoas que usam bem vídeo ou áudio ou outras coisas, mas eu acho que o principal do Medium, especificamente, é o bom tratamento do texto em si. Enfim, eu publiquei um texto de 13 minutos em 2014, né, perto das eleições, sobre a plataforma de governo da Luciana Genro, dissecando e, enfim, criticando especialmente. E tive 105 mil acessos, 85 mil via Facebook. As pessoas vão descobrindo pelas redes sociais, né? O Medium, ele é uma plataforma, mas ele depende muito do sucesso de outras plataformas, especialmente do Facebook e do Twitter, para disseminar o conteúdo, né? Muito bacana o depoimento do Pedro. É sempre bom conhecermos bons exemplos, né, Jane? Com certeza, Jéssica. E agora a gente continua o nosso bate-papo aqui no estúdio. Bom, Cairo, então antes nós também estávamos já falando um pouquinho sobre essa questão financeira, mas dá para se manter financeiramente apenas então com essas plataformas de conteúdo? Sim. Hoje eu acredito que assim como o Botão, existam muitas produtoras de vídeo que produzam e que se mantêm com conteúdo para a internet, assim. Quando a gente abriu a Botão, uma coisa que a gente sempre prezou muito, a gente tem muitas referências. Então, uma coisa que a gente sempre prezou muito foi a qualidade dos vídeos. A gente alia muito os nossos vídeos a uma teoria dos games, que é o game thinking, não sei se eu vou falar, que é porque quando um jogo, às vezes um jogo ele tá muito difícil e o teu personagem tá com a qualidade baixa, então tu fica tenso pra passar do chefão, por exemplo. E daqui a pouco a tua qualidade tá muito em cima e tu tem adversários mais fracos e tu consegue dar uma relaxada. Então, às vezes tu passa 5 horas jogando e parece que tá jogando a meia hora, 15 minutos, assim. Então a gente tenta dar essas nuances, assim, dar esses flows no vídeo para também prender os nossos espectadores, digamos assim, as pessoas que assistem eles. Então, a gente, durante esse 1 ano de Botão, a gente conseguiu aliar essa qualidade à marca e também pôde selecionar um pouco mais esses nossos clientes, assim. Então, hoje a gente tem alguns clientes fixos já para a internet, cliente fixo para Instagram, que a gente produz cerca de 10 vídeos mensais para Instagram, clientes fixos para Facebook e basicamente todos os outros comerciais, que a gente faz bastante coisa publicitária, assim, hoje muito para Vimeo, aliado aí compartilhar no Facebook, aliado a compartilhar no site e tal. Mas dá sim para se manter tranquilamente, assim. Bom, professor Tiago, para que alguém se aproprie dessas novas plataformas, precisa de algum conhecimento prévio? Eu acho que sim e não, tá? Porque, em princípio, a maioria... Bom, em princípio, assim, o funcionamento das plataformas em si, ele é simples, né? Digamos, qualquer um consegue criar um login, seja no YouTube, no Vimeo ou qualquer uma dessas plataformas, consegue produzir um conteúdo, né, por mais simples que seja, né, e postar e compartilhar, enfim, eu acho que a barreira de entrada ela não está aí, né? Não está nem no aprendizado do uso da plataforma em si e tampouco, eu diria, né, atualmente em relação a um próprio acesso a meios de produção de conteúdo, né, minimamente profissionais, a gente pode dizer, né? Quer dizer, hoje em dia, né, em relação a
Se a gente comparar com o mercado audiovisual, né, de 10 anos atrás, né, que seja, né, as coisas mudaram muito, né? Esse é um processo que já vem há bastante tempo na indústria do audiovisual, né? O processo de digitalização, né, da entrada desses novos hardwares e softwares digitais que vem permitindo uma popularização, mas nos últimos anos isso tem se intensificado cada vez mais, né? Então hoje qualquer celular, smartphone já produz qualidade, foto ou vídeo com qualidade, né, suficiente para o broadcast, né, para a publicação. E mesmo, né, os softwares de edição também, né, já tem inúmeros softwares gratuitos, de fácil manuseio, de aprendizagem, né, super rápida. Né, a barreira de entrada, a meu ver, não está aí, né, não está na parte técnica em si, né, do conhecimento. Acho que isso é rápido, né, de as pessoas dominarem. Eu acho que a grande dificuldade está que já uma dificuldade histórica tanto da indústria do audiovisual como da indústria de produção do conteúdo como um todo, né? Que é como conseguir produzir conteúdo de qualidade, né? E aí são fatores aí de conhecimento que são maiores, né? Vão além de um simples domínio técnico das ferramentas, né? Eu não sei, até o Cairo, né, talvez tenha uma opinião sobre não, mas é exatamente o que tu falou. Não tem nenhuma barreira para tu entrar, porque hoje todas essas plataformas elas são explicativas. Tu dominando o inglês, tu consegue tranquilamente usar o Vimeo, assim como o YouTube. Então é super tranquilo, assim, não tem nenhuma barreira. E até essas plataformas te aproximam muito mais das pessoas, creio eu, do que da TV, porque hoje o jovem ele tá praticamente 24 horas no computador e na internet. Então eu acho super válido, assim, produzir esse conteúdo dentro dessas plataformas. Acho que está mais perto até do espectador do que na televisão, assim. Claro, bom, muito obrigada pela presença de vocês, pelos esclarecimentos e até uma próxima. E o Conexão Conhecimento de hoje fica por aqui. Para conferir esta e outras edições, acesse o nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau.